Todo mundo diz que quer ser magnético, mas quase ninguém quer fazer o que uma pessoa magnética faz quando ninguém está olhando. Porque magnetismo não é carisma forçado, não é falar alto, não é tentar agradar. Pelo contrário, pessoas magnéticas geralmente são aquelas que pararam de implorar atenção, pararam de correr atrás e decidiram sustentar quem elas são, mesmo quando isso significava ficar sozinhas por um... Existe um erro silencioso que muita gente comete. Acreditar que ser magnético é algo externo, como se algumas pessoas simplesmente nascessem com isso e outras não. Mas magnetismo não é sorte, consequência de postura, de escolhas diárias e, principalmente, de onde você investe sua energia. Quando você coloca toda a sua energia em ser visto, aceito e validado, você se esvazia e ninguém se sente atraído por alguém vazio. Agora, quando você começa a investir essa energia em se tornar alguém sólido, coerente e difícil de ignorar, algo muda. As pessoas não sabem explicar, mas sentem. Elas se aproximam, observam, prestam atenção. E é exatamente isso que significa ser magnético. Ao longo deste roteiro, você vai entender como esse processo acontece de verdade, sem romantização. Talvez algumas partes incomodem, e isso costuma ser um bom sinal. Antes de continuar, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a continuar chegando até quem precisa ouvir. Agora, vamos ao ponto. Pessoas magnéticas não pedem atenção, elas constroem presença. Existe uma diferença gritante entre alguém que chama a atenção e alguém que tem presença. Quem chama a atenção faz barulho, se explica demais, tenta provar valor o tempo todo. Quem tem presença entra em um ambiente e não precisa dizer nada. As pessoas simplesmente percebem, e isso não acontece por acaso. Imagine alguém que passa a vida inteira tentando ser notado. Ajusta o discurso dependendo de quem está na frente, concorda com o que não acredita, se molda para caber. No começo até consegue algum reconhecimento, mas é instável, porque essa pessoa está sempre reagindo ao outro, nunca partindo de si. Com o tempo, a sensação é de esgotamento, e talvez você já tenha sentido algo parecido em algum momento. Agora pense em alguém que decidiu parar de se explicar, parar de pedir validação. Essa pessoa começou a investir tempo em desenvolver habilidades, clareza de valores e consistência. No início, o silêncio incomodou, ninguém parecia perceber. Mas algo estava sendo construído ali. Presença. Presença vem de coerência entre o que você pensa, fala e faz. E isso leva tempo. Pessoas magnéticas sustentam quem elas são, mesmo quando isso não gera aplauso imediato. Elas não se adaptam o tempo todo para caber. Elas criam um espaço próprio. E quando esse espaço fica sólido, outros querem entrar. Não por pena, não por obrigação, mas porque é impossível ignorar algo que é inteiro. Talvez enquanto você ouve isso, venha à sua mente alguém que claramente tem essa energia. Ou talvez venha o pensamento de quantas vezes você abriu mão de si para ser aceito. Se isso passou pela sua cabeça, você não é o único. Muita gente percebe isso exatamente aqui. Ser magnético não começa quando alguém te escolhe. Começa quando você para de se abandonar. E no próximo ponto, essa construção fica ainda mais clara, porque presença sem profundidade não se sustenta. Magnetismo nasce quando você investe no seu próprio terreno. Existe um erro que impede muita gente de se tornar magnética. Tentar crescer no terreno dos outros, buscar a aprovação de quem já tem poder, se pendurar em conexões, adaptar o discurso para caber em ambientes que não foram feitos para você. No curto prazo, isso parece estratégia. No longo prazo, é sufocante. Nada floresce de verdade em solo que não é seu. Pense em alguém que passa anos tentando ser visto por pessoas específicas. Ela observa quem tem status, quem tem reconhecimento, quem vale a pena. Ajusta comportamentos, opiniões e até sonhos para se aproximar. O problema é que nesse processo ela deixa de investir, o terreno interno fica abandonado. E quando você não cuida do próprio solo, não importa quantas sementes plante, nada sustenta. Pessoas magnéticas fazem o oposto. Elas entendem que o trabalho mais importante acontece longe dos olhares. Enquanto outros estão preocupados em parecer interessantes, elas estão se tornando interessantes. Estudando, praticando, errando, ajustando. Não para provar algo, mas para construir algo. E isso muda tudo. No começo, quase ninguém percebe. E esse é o teste. É justamente quando não há validação que muita gente desiste. Mas quem continua cria um solo tão fértil que, quando algo finalmente brota, chama a atenção naturalmente. Não é anúncio, é evidência. Não é discurso, é resultado. Talvez enquanto você escuta isso, venha a lembrança de quantas vezes você tentou crescer em ambientes que te limitavam. Ou de quantas vezes sentiu que tinha potencial, mas faltava espaço. Esse incômodo não é fraqueza. É sinal de que algo em você quer mais. Muita gente reconhece isso exatamente nesse ponto.
Quando você investe no seu próprio terreno, algo curioso acontece. As pessoas começam a vir até você. Não porque você pediu, mas porque o que você construiu se tornou visível demais para ser ignorado. E no próximo tópico fica claro por que nem todo mundo aguenta esse processo. E por que isso, paradoxalmente, aumenta ainda mais o magnetismo. O silêncio faz parte do processo de se tornar magnética. Existe uma fase do desenvolvimento que quase ninguém fala, porque ela não rende aplausos. O silêncio. É o período em que você parou de correr atrás, mas ainda não começou a ser procurada. É desconfortável. Dá a sensação de que você está parada, quando na verdade está se reorganizando. Muita gente desiste exatamente aqui. Imagine alguém que decidiu se afastar de ambientes barulhentos, relações confusas e distrações constantes. No começo, o vazio incomoda. Sem mensagens, sem convites, sem validação imediata. Surge a dúvida. Será que estou fazendo certo? Esse é o momento mais crítico, porque é ali que você começa a ouvir a própria voz, sem interferência externa. Pessoas magnéticas aprendem a sustentar esse silêncio. Elas entendem que nem toda fase precisa ser exibida. Enquanto o mundo pede explicações, elas escolhem consistência. Enquanto outros anunciam planos, elas executam. Esse recolhimento não é isolamento por medo, é estratégia por clareza. E exige maturidade emocional. O silêncio é onde você desenvolve profundidade, onde seus valores se consolidam, onde você para de reagir a tudo e começa a escolher. É também onde você aprende a ficar bem consigo mesma, sem plateia. E isso por si só já muda sua energia. Pessoas que não dependem de atenção exalam algo diferente. Talvez você esteja vivendo ou já tenha vivido essa fase. A sensação de estar fora do radar, de não ser lembrada. Se isso apertou em algum lugar aí dentro, saiba que não é um erro, é um estágio. Muita gente reconhece esse ponto, mas poucos têm coragem de atravessar. E é justamente quem atravessa que mais à frente começa a ser notada sem esforço. Porque quando você retorna, não volta vazia, volta inteira. E no próximo tópico, fica claro por que essa inteireza é o que realmente sustenta o magnetismo ao longo do tempo. Pessoas magnéticas sustentam quem são, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Existe um ponto decisivo na jornada de quem se torna magnética. A capacidade de se manter firme sem testemunhas, quando ninguém está olhando, curtindo, elogiando ou validando. É fácil sustentar uma postura quando há retorno imediato. Difícil é continuar quando o esforço parece invisível. E é exatamente aí que muita gente se perde. Imagine alguém que começou a mudar de verdade. Mudou hábitos, pensamentos, ambiente. No início, a motivação era alta. Mas com o tempo, o reconhecimento não veio na velocidade esperada. Nenhuma mensagem perguntando como ela conseguiu. Nenhum convite especial. Nenhum aplauso. É nesse momento que surge a tentação de voltar atrás, de se explicar, de chamar atenção novamente. Pessoas magnéticas resistem a esse impulso. Elas entendem que coerência cria identidade, e identidade cria magnetismo. Quando você age de acordo com quem quer se tornar, mesmo sem recompensa imediata, você constrói algo sólido. Não é sobre orgulho, é sobre alinhamento. Quem muda apenas quando está sendo observada, nunca sustenta a mudança. Quem muda por convicção, sim. Essa fase exige maturidade emocional. Exige dizer não ao que te distrai, mesmo quando parece mais fácil dizer sim. Exige manter padrões mesmo quando ninguém cobra. E talvez, enquanto você escuta isso, venha à mente alguma situação em que você quase desistiu porque não se sentiu reconhecida. Muita gente se identifica exatamente aqui. O curioso é que, quando você passa a se respeitar nesse nível, algo muda na sua energia. As pessoas sentem, não sabem explicar, mas sentem. Você não precisa anunciar limites. Eles ficam claros. Você não precisa provar valor. Ele se expressa nas suas escolhas. E é isso que diferencia quem chama a atenção por um momento de quem se torna inesquecível. No próximo e último ponto, tudo se amarra. Porque depois de todo esse processo, as pessoas inevitavelmente começam a vir até você. Porque isso não acontece por acaso. Quando você se torna magnética, as pessoas vêm sem que você chame. Depois de todo esse processo, algo inevitável acontece. Não de forma explosiva, não com fogos de artifício, mas de maneira silenciosa e consistente. As pessoas começam a olhar, começam a perguntar, começam a se aproximar. E muitas vezes você nem percebe de imediato, porque já não está mais focada nisso. Esse é o ponto mais irônico do magnetismo. Imagine alguém que passou anos tentando ser notada, correndo atrás, se explicando, se moldando. E agora, depois de investir no próprio terreno, atravessar o silêncio e sustentar quem é sem aplauso, essa pessoa já não precisa mais de validação. Ela está ocupada demais vivendo de forma alinhada. É justamente aí que o olhar externo aparece. Pessoas magnéticas não se tornam magnéticas para serem admiradas. Elas se tornam magnéticas porque pararam de viver para agradar.
E isso muda tudo. O interesse dos outros deixa de ser o objetivo e passa a ser consequência. Convites surgem, o respeito aumenta. A curiosidade aparece. Não porque você pediu, mas porque o que você construiu ficou evidente. Talvez você já tenha visto isso acontecer com alguém. Ou talvez esteja começando a viver algo parecido agora, quando você não se explica tanto, quando não aceita qualquer coisa, quando sua presença fala mais do que seu discurso. Muita gente percebe essa virada exatamente aqui, e ela não é reversível. O mais importante é entender que magnetismo não é sobre controle. Você não controla quem vem até você, mas controla quem você se torna. E isso é poder real, poder silencioso, poder sustentável. Quando você muda por dentro, o mundo responde por fora. Sempre. Ser magnética é uma consequência, não uma estratégia. Ser uma pessoa magnética não é sobre técnicas sociais, frases prontas ou fórmulas rápidas. É sobre integridade, sobre investir em si quando ninguém está olhando, sobre sustentar quem você é mesmo quando isso custa conforto, aprovação ou companhia temporária. O magnetismo nasce da coerência entre o que você acredita, o que você faz e o que você aceita. Quando você para de correr atrás, não é porque desistiu, é porque entendeu onde sua energia realmente rende frutos. E a partir desse ponto, as conexões que chegam são diferentes, mais alinhadas, mais respeitosas, mais verdadeiras. Se em algum momento desse roteiro você se reconheceu, isso não foi acaso. Comenta aqui embaixo, magnética. Muita gente sente esse chamado ao mesmo tempo. E se esse conteúdo fez sentido, deixa o like e se inscreve no canal. Assim essa conversa continua. Você não precisa chamar a atenção. Você precisa sustentar quem você é.